1917, esse filme que traz pra mim uma ideia super inovadora, que é trazer um filme que é direto e simples, aonde não há cortes, e o que chama a atenção nesse filme é exatamente isso. Fora o fato desse filme trazer coisas da Primeira Guerra Mundial, com uma das cenas mais incríveis que eu já vi, e um filme que foi feito quase no improviso. E eu digo isso, e para você entender, você tem que vir e acompanhar comigo a história de 1917. Blake, pick a man, bring your kit. Esse filme que pra mim traz uma das histórias bem simples e algo que traz uma visão totalmente diferente da guerra, aonde dois soldados são mandados, na minha visão, para uma missão praticamente suicida, aonde no meio de um conflito bem perto do final da Primeira Guerra, como eu estou falando, o nome do filme é 1917, exatamente porque ele se passa em 1917, nos últimos anos da Primeira Guerra Mundial, onde dois soldados são enviados para parar um ataque antes que seja tarde demais. E esse filme traz uma das ideias cinematográficas, onde pra mim esse é um dos meus filmes favoritos. O filme 1917 me chamou muito mais atenção pelo simples fato dele parecer um filme que não há cortes. Ele é um filme que segue uma linha totalmente linear, onde eles começaram a gravação e simplesmente não pararam, parece que foram feitos em uma fita só. Se tinha algum corte, se tinha alguma transição muito especial ali, não dá pra saber, porque o filme é literalmente muito simples. Ele segue uma linha totalmente direta, até tem transições, mas são transições tão suaves que parece que simplesmente não existem. Ela está lá de uma forma tão gradual, tão linear, tão fluida, que você acha que o filme sempre segue aquela linha simplesmente sem parar. Outra coisa que 1917 faz é trazer um lado da guerra, principalmente da Primeira Guerra Mundial, que é a parte que os livros de história não contam. Se você quiser realmente saber, você tem que ir exatamente para os sobreviventes da Segunda Guerra, e um que queira falar, eu creio que é bem difícil, já que guerra não é algo fácil e muitos depois de voltarem sofrem com transtornos psicológicos que acabam afetando eles e às vezes até mesmo as pessoas em volta deles. E o 1917 é uma história fictícia? É, mas mesmo assim traz na sua essência, na sua história, relatos de sobreviventes que participaram da Primeira Guerra Mundial, que dão essa essência ao filme, que mostra que não era só lutas o que haviam na guerra, eles tinham missões praticamente suicidas, como é demonstrado no filme. Eles tinham que enfrentar inimigos em campos de batalha, às vezes super abertos, às vezes eles estavam prontos para a morte, e às vezes eles tinham que entrar numa cidade que ainda havia civis. E essa parte humanitária da guerra, que, como eu falei, você não vai achar em nenhum livro de história, são algo que é real. A gente tem que entender que no meio da guerra existe os soldados contra soldados, mas também às vezes há civis inocentes que simplesmente não conseguiram fugir dali a tempo, ou que foram confundidos com soldados inimigos e acabaram sendo mortos por alguém. Simplesmente o ar da guerra sempre é algo que a gente acha que a essência da guerra são as mortes, são os conflitos. Em parte tá certo, é assim que eu penso, em parte tá certo, mas ainda assim a gente tem, sempre há algo mais ali. Como por exemplo, a gente tem uma cena que, se eu não me engano, é mais pro meio do filme, na onde o soldado, eu não lembro o nome agora, mas ele entra numa cidade, ainda há um civil ali e esse civil tem um bebê, e aí é a parte que fica mais tensa do filme, porque você entende que não era pra aquela pessoa estar ali, aquela moça com aquele bebê não era pra estar ali, mas como sair num campo de batalha e ser fuzilado porque você estava no lugar errado na hora errada. Fora as interações dos personagens, como até mesmo os próprios soldados, a gente via que os soldados são jovens, eram muito jovens, eles eram amigos, eram tipo, cara, são adolescentes que estavam indo pra guerra, jovens de 16, 17, 18 anos. Se eu não me engano, a maioridade lá nos Estados Unidos é 21. Então, as guerras eram algo surreal. E me lembra uma frase que eu vi uma vez, que era: a guerra é um lugar onde jovens que não se odeiam e não se conhecem se matam entre si por decisões de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. E essa frase representa muito todas as guerras, e até mesmo 1917, a gente vê a amizade entre os dois soldados que foram para uma missão suicida, onde no meio de um campo onde poderia haver inimigos a todos os lados, eles tinham que ficar sempre alertas, porque eles não podiam morrer, eles tinham uma missão muito importante, que era deter o batalhão de ataque para não atacar, porque eles iam cair numa armadilha. E no meio disso há conflitos
conflitos aéreos, a conflitos em terra. A gente vê que ali realmente quando as guerras falam que existe a terra de ninguém, é porque exatamente é isso, a terra de ninguém. E a ambientação que se passa ali na França, onde a gente vê cidades, campos, até mesmo animais todos mortos, porque o âmbito da guerra é deixar seu inimigo sem o máximo de recursos possíveis. E esta parte que a gente acaba entendendo como a guerra é, como os soldados pensam, e principalmente a gente acaba ficando muito emotivo por todas as cenas, tanto pela amizade entre soldados, tanto pela cena dos civis em lugares errados, até mesmo cenas de ação como os ataques. A gente sente uma humanidade por parte de cada um, e 1917 acerta muito em fazer com que a gente entenda um lado da guerra que não é mostrado. Enfim, esse é meu vídeo sobre 1917. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho. Eu sempre me esqueço de falar sobre isso. E deixe aqui também nos comentários se você assistiu 1917, sobre o que você achou e qual outro filme você gostaria que eu assistisse e viesse comentar com vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo.